Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do De Bica aqui em O Gol. E hoje, para bater um papo comigo, eu trouxe um craque, um dos caras decisivos dessa final maluca que teve na Liga Nacional na última semana. E um cara que passou por 2 temporadas no Atlântico, 2 decisões consecutivas. Rick, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Parabéns pelo título e muito obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e vamos bater o bate-papo aí para que seja um bate-papo bem legal. Certo, Rick. Então vamos começar falando dessa decisão. Tu tem um papel fundamental ali no segundo gol, mas antes da gente chegar naquele gol que valeu a taça, quero falar contigo sobre a decisão de uma forma geral. Como é que foi para vocês dentro de quadra, aquele momento de, principalmente no segundo tempo, onde vocês acertam 3 vezes a trave, a bola parece que não entra, faltando menos de 1 minuto. Como é que era para controlar o nervosismo de vocês aí naquele momento? Cara, a gente sabe que a decisão por si só já nos deixa um pouco mais ansiosos, os nervos um pouco mais à flor da pele. Mas eu acredito que a nossa temporada nos ensinou muito e eu acho que a gente estava calejado já com esses momentos. Tanto que a gente não desiste, né? Não desiste até o final do jogo, literalmente, e consegue essa vitória aí grandiosa, histórica, todos os adjetivos que tiverem a gente pode colocar. Certo. Dá pra gente reparar ali, né, no momento quando a gente começa a analisar com um pouco mais de calma, principalmente o William, né, pedindo calma para vocês, pra galera, para rodar a bola, porque vai dar certo. Em algum momento vocês pensam assim, cara, não vai, tudo que a gente fez aqui de repente vai parar aqui, não vai, a bola não vai entrar, ou realmente é uma confiança que vai acontecer, que o trabalho de vocês vai dar certo? Cara, 2 momentos que é até engraçado. Quando o Éder Lima perde o gol, que o Fernando dá o passe para ele que tá sem goleiro e ele não faz, a gente pensa com a gente, vai dar, porque é um gol que normalmente ele não erraria, né? Só que logo na sequência o Richard acerta a trave. E a gente pensa, pô, será que agora será que vai? Mas foi como eu disse, eu acho que a gente estava calejado e com momentos difíceis em alguns jogos e a gente soube ter tranquilidade e levar até o final e sair com a vitória, e eu acho que foi muito bem o que aconteceu, assim. A própria decisão da Copa RS, né, vocês estão perdendo na prorrogação, sofre a virada ali, e é um gol também que sai nos últimos segundos, vocês levam para as penalidades e vencem, né? Isso. Sim, daí pra gente ali também na Copa RS, né, foi um momento que a gente passou por essa dificuldade também, e só que a gente também acreditou até o fim, e claro, depois a gente ainda foi para os pênaltis e tal, e ainda mais só que sair com o título aí foi também importante para nossa caminhada. Certo. Agora falando também um pouquinho do segundo gol, porque o que chama atenção ali naquela partida, claro, a temporada de vocês já mostrava uma característica de um time muito ofensivo, né, que buscava a vitória a todo momento, mas faltando 15 segundos, se expor da forma que vocês se exporam para o ataque, tendo o Joinville já estourado em faltas também, né? Então, cenário todo a favor de vocês, mesmo assim vocês não desistiram, não se contentaram com o empate e buscaram a vitória. Como é que foi essa decisão dentro de quadra? Era algo automático de vocês isso? Como é que funcionou? Cara, tem um lance que é até engraçado, que quando a bola foi lateral, o William jogou a bola, eu fui dominar a bola para poder sair jogando, e eu jogo a bola pro lateral. Eu não consigo tirar ela para frente, ela vai pro lateral. E a gente pensou, depois falando, né? Cada um pensou uma coisa. Eu falei, pô, não podia ter jogado a bola para fora. Porque eles poderiam ter dado a bola pro William e ter passado um pouco mais de tempo, né? Só que o Kevin joga o lateral, ele tenta dar pro Rony na frente. E eu de back, eu consigo desequilibrar o Rony e o lateral é nosso. A gente ataca e é quando sai o gol do William de empate, né? E quando a gente faz o gol de empate e volta a bola pro meio, eu olho pro Neguinho e falo para ele, eu vou subir para roubar a bola. Ele fala, pode subir, porque a gente tem falta para fazer ainda. E, cara, é uma coisa que tava muito, assim, confiante, sabe? Eu falei, eu vou apertar, se eu roubar a bola, eu fizer a falta, pelo menos a gente tentou. E eu subo no Hernani, ele dá no Renatinho, logo ele devolve no William, eu pressiono o William também, ele joga a bola para cima, o Ale pega a bola, solta pro Neguinho, o Chape, ele dá no Chape, o Chape vai pro individual, porque como tu disse, eles estavam com 5 faltas já,
A gente sabia que eles também não iam botar o pé para correr o risco. E o Chape me acha e graças a Deus eu consigo achar aquele passe ali pro Neguinho, que também fez uma movimentação que às vezes a gente só olha quem tá com a bola, mas o corte que ele fez sem a bola foi, cara, foi excepcional. E eu tive a felicidade de achar o passe para ele e ele fazer o gol ali quase em cima da linha. E depois foi só comemorar. E aí eu te pergunto, um gol de virada aos 9 segundos, tudo aquilo acontece, toda a festa de vocês. Tem mental ainda para conseguir botar os pés no chão e falar, não, ainda tem 9 segundos para jogar? Como é que é para vocês, depois que tu faz uma virada depois dessa, ainda perde o Chape expulso ali no meio da confusão toda? Como é que é para vocês esses 9 segundos finais da Liga? Cara, quando a gente viu que o Chape tinha sido expulso e ele estava dentro da quadra, foi um pouco assim, sabe, uma coisa... E agora, o que a gente faz? Porque eles vieram com 5-3, então a gente tinha muito menos vantagem do que eles. Mas, cara, eu acho que ali, depois do gol, assim, a gente falou, não tem como não ser nosso, não tem como. Tanto que a nossa torcida começa a gritar é campeão, a gente já olha, já pede calma, fala calma, porque ainda não acabou. E eles dão uma segurada ali, pô, e depois é festa, é tudo, e aí não tem como segurar mais. E falando um pouquinho da tua passagem de uma forma geral pelo Atlântico, tu tá na final do ano passado contra o Corinthians, que acaba perdendo dentro de casa, e agora passa por toda essa reformulação, o Atlântico traz muitas contratações, sai muitos jogadores, e tu é um dos que permanece de uma temporada para outra. Qual que é a sensação para ti fazer parte de todo esse processo do Atlântico, que rendeu um título inédito para o Atlântico, né? O que a comunidade cria há muito tempo? Como é que é essa sensação para ti? Cara, é uma felicidade muito grande, porque quando eu cheguei em 2021, né, eu cheguei um pouco desconhecido, né? Claro, já tinha jogado no Brasil, mas eu fiquei 2 anos e meio fora. E quando eu volto, eu tive que, né, buscar o meu lugar novamente, trabalhar para poder, claro, ganhar o meu espaço no elenco, que era um elenco muito forte, com o pivô Barbosinha e o Gé, né, que já estavam aí, o Alan no time, o Thiago. Então foi a mesma coisa que eu disse quando eu cheguei, eu disse, eu tô aqui para ajudar, porque é um sonho para mim estar jogando com tantos atletas de alto nível, de seleção brasileira, que eu sempre, né, olhava pela televisão. E, cara, o trabalho, a gente tem que trabalhar para poder buscar o nosso espaço, conhecer o clube, conhecer a história do clube, né? Tudo que o clube é muito grande, como é o Atlântico, então quando eu cheguei ali foi, né, essa parte do processo de trabalhar, me reencaixar. E, pô, tinha o Thiago como treinador, o Thiago Gordo, que também me ajudou muito, E foi, assim, uma evolução, né, degrau a degrau. E saímos nos playoffs, no primeiro jogo dos playoffs contra a CBF. Foi uma frustração muito grande para todos nós, porque a gente sabia que tinha condições de ir mais longe. E o ano passado, a gente com um time, né, um pouco menos experiente, um pouco mais novo, a gente fez um grande ano também, né? Amadurecemos jogo a jogo, crescemos no momento que tivemos que crescer. Chegamos à final também com condições de ser campeões e também foi uma frustração muito grande, né? Com muito respeito ao time do Corinthians, mas a gente chegou muito confiante que poderia ser campeão, né? Tanto que quando a gente toma o gol ali do goleiro Linha, ali acho que também pesou um pouco essa falta da experiência também, né? Mas esse ano, cara, parecia que estava escrito já desde o começo, que a gente estava numa batida muito boa, a gente não perdeu o jogo em casa, a gente ia fora, a gente pontuava fora, a gente jogava às vezes até melhor fora do que em casa, né? Claro que perdemos 2 jogos ali que também nos deu uma balançada, falou, pô, e agora? Será que a gente perdeu aquele ímpeto que a gente estava? Será que agora vai? Mas, cara, eu acho que a união do grupo, assim, de acreditar a todo momento que a gente poderia ser campeão, foi, assim, algo extraordinário, assim, a nossa resiliência quando os momentos não eram bons, né? Quando a gente jogava bem, mas não conseguia, igual em casa, a gente teve 2 jogos que a gente jogou muito bem e acabou empatando, né? Então, foi degrau a degrau e hoje eu falo que fechamos com chave de ouro e eu não permaneço no Atlântico, né? Não, você não sabia, mas eu não permaneço no Atlântico. Mas, cara, eu acho que eu fechei assim da maneira que eu gostaria, sabe? Era alguma coisa que parecia que eu não poderia ir embora sem
conquistar esse título com o Atlântico. E graças a Deus deu tudo certo. Perfeito. É um momento que se fecha muito legal de vocês, porque tu fala desses momentos difíceis, tem uma eliminação no Campeonato Gaúcho que é muito precoce, né? Vocês fizeram uma baita primeira fase e acabam caindo para o 18º colocado. Lógico, dentro do futsal isso é muito comum, né? Sim. Mais do que a gente imagina, mas não é algo que está planejado para a temporada. Como é que foi para vocês se remontar a partir dessa eliminação também? Pois é, a gente também, assim como na Liga, a gente na última rodada vencemos nosso jogo e o Joinville e o Magos empatou, a gente ficou líder. Aconteceu a mesma coisa no Gauchão, né? A gente estava em terceiro e a gente, claro, a gente estava, né? Onde a gente ficar, a gente vai fazer nosso melhor, só que a gente queria trazer as decisões para casa, né? E o que aconteceu foi que a gente acaba classificando em primeiro, pegando o 18º e acabamos saindo, né? Nas penalidades. E, cara, foi difícil, né? A gente sabe como é difícil, porque é uma coisa que pro clube, para a cidade também é importante, né? O Campeonato Gaúcho. Como eu disse, a gente sabia que a gente tinha condições de chegar em todos os campeonatos que a gente jogou, assim como foi, né? Só o Gauchão que a gente saiu no primeiro mata-mata. E, cara, como eu disse, o ano nos ensinou muita coisa, né? Claro que as derrotas nos ensinam muito mais do que as vitórias. Então, foi um aprendizado e há males que vem para o bem. A gente saiu do Gauchão, aliviou um pouco o nosso calendário, porque a gente teve mês que a gente jogou 11 jogos dentro do mês. Então, é muita coisa. Então, cara, claro que a gente não queria perder, mas parece que foi uma coisa ruim que aconteceu com a gente, mas que também nos ensinou, que também nos amadureceu e que veio por um bem maior, sabe? Então, foi, como eu disse, foi um aprendizado muito grande também nessa derrota. Certo, Rick. Para a gente finalizar, então, essa parte da nossa entrevista, queria te perguntar sobre a decisão em final única. Tu faz a final no ano passado, em 2 jogos, né? O Atlântico, por ter a melhor campanha no ano passado, teve o direito de decidir em casa contra o Corinthians. Esse ano também teria contra o Joinville, né? Mas a final foi para um jogo único. Queria saber como é que foi esse momento para você e como é que qual que tu acha que é os ganhos e os perdas de uma final única? Cara, para mim, assim, eu ali, como a gente viveu aquele momento, e pro futsal foi muito importante, sabe? Claro, os torcedores, né, a cidade, as pessoas que acompanham sempre o time em casa, meio que ficam, né, sem um lugar, sem poder, né, falar alguma coisa, mas cara, pro futsal, pro esporte foi importantíssimo, né? O evento que foi, como foi, tudo ali. A gente foi na quarta-feira, a gente ficou 4 para 5 dias ali. E, cara, foi uma coisa, assim, espetacular, sabe? Assim, foi uma coisa só pra gente viver, assim, pra gente, sabe? É até difícil falar, porque foi uma coisa muito bonita, muito fora do normal, né? Claro, pro futsal foi muito importante. Claro que tem os seus contras, né? Foi como eu disse para a torcida falava para a gente, pô, não existe, a gente foi o ano todo e agora final única a gente não pode ir e tal. É complicado, mas são coisas que, né, para nós a gente não tem o que dizer, né? Uma coisa que é, claro, maior que nós e a gente não pode, né, não pode mudar muita coisa, claro. Claro que a gente queria jogar em casa com a nossa torcida, claro, ia ter torcida do Joinville também, assim como teve lá, teve nossa, teve deles. É um deslocamento maior, né, trabalho maior para o clube, para a torcida, para as pessoas normais que acompanham a gente, mas é uma coisa que acho que não cabe a nós, assim, né, ter uma fala quanto a isso, porque pro esporte foi um passo muito grande, sabe? Certo, então, Rick. Queria te convidar para uma reta final do nosso programa, onde a gente tem um quadro chamado Tabelinha, onde eu vou te fazer várias perguntas curtinhas e tu vai ter 2 minutos para responder elas, ver se tu consegue responder todas elas nesse tempo. Pode ser? Então o reloginho vai entrar na tela agora, valendo em 2 minutos. Valendo. Qual que é a tua partida mais marcante? A final. E qual que é o teu gol mais bonito da carreira? Tem um gol contra o Foz Cataratas, quando eu tava em Marechal Rondon. E um ídolo, uma referência para ti no futsal? Leandro Cimi. Um craque que tu jogou ao lado, que tu viu que era diferenciado jogar com ele? Alan.
Um ginásio que faz a diferença de jogar contra. Parque São Jorge. Um jogador adversário difícil de jogar contra. Leandro Lino. Uma amizade importante que tu fez no futsal e tu leva pro teu dia a dia. Algumas. João Paulo, que está com a gente, William Bolt, tem alguns, Bicão, tem algumas. E quem que hoje que é o cara mais resenha do vestiário? Quem é comanda a resenha do vestiário do Atlântico? Caixa. Cauã Caixa. Tu prefere final em jogo único ou 2 jogos? Jogo único. Qual que é o clássico que tu já jogou e que é bom de jogar, que é pegado? Carlos Barbosa. Qual foi tua escolinha que tu começou primeiros toques na bola? Quadra do Merlim, aqui em Sertãozinho, São Paulo. Tu torce para algum time de futebol de campo? Sim, São Paulo. Pra gente fechar, qual que é a palavra que define o Cleiton Henrique Aparecido Ferreira Alves? Fé. Fechamos, então, aqui o nosso resenha de hoje, nossa conversa aqui no De Bica. Rique, brigadão mesmo por bater esse papo contigo. Parabéns pela tua temporada, cara. Um prazer enorme mesmo aqui estar com um cara desse tamanho. Tua temporada magnífica que tu fez com o Atlântico. Brigadão mesmo. Obrigado você, cara. Obrigado. Agradeço sempre assim, porque o que vocês fazem pelo futsal é algo impressionante e a gente precisa de muito mais caras assim, e eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar falando aqui com vocês, a oportunidade de falar que vocês, né, que seguem a gente aí, fazem um trabalho tão maravilhoso aí. Muito obrigado. Valeu, então, Rick. A gente encerra o nosso De Bica, essa nossa primeira temporada do De Bica aqui em Ogol, trazendo um baita de um convidado, Rick, campeão da Liga Nacional, campeão da Copa RS, o cara que deu assistência para o título do Atlântico. A gente encerra a nossa primeira temporada aqui do De Bica. A gente volta no ano que vem com novos convidados, novos personagens aqui do nosso futsal. Lembrando que esse nosso programa está aqui no YouTube, também vai para as nossas plataformas de áudio, Spotify, outras plataformas que você encontra o nosso em forma de podcast. Também continue acompanhando os conteúdos lá no site de Ogol e das nossas redes sociais, @futsal_ogol. Valeu! Valeu, um abraço.